2, de 1 a 12, diz assim: Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, e nesse tempo onde a Tua palavra foi lida, que ela permaneça sendo a Sua palavra, enquanto nós conversamos e enquanto nós estudamos. Que o poder vivo, que o poder real da Tua palavra possa entrar em nossos corações, de maneira que eu e os meus irmãos possamos aplicar aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda e que é aquilo que nós apliquemos em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Há um grande contraste entre, se pegar só o livro de Marcos, há um grande contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, se você pegar como exemplo Mateus, por exemplo, a mesma história que é narrada no capítulo 2, aqui no início do capítulo 2 de Marcos, em Mateus é narrado no capítulo 9. Ou seja, já tinha vivido algumas coisas. Lógico que o livro de Marcos não conta a infância de Jesus, mas descontado essa parte que fala do nascimento de Jesus, até aqui já tinham acontecido várias coisas. E se você pegar o livro de Marcos ele vai falar, o primeiro livro, né? O capítulo 1 de Marcos vai dizer sobre a glória de Cristo. Vai falar de algumas coisas que Jesus fez, de alguns milagres, do endemoniado que ele curou, da sogra de Pedro que ele curou, de pessoas que ele curou. Algumas coisas já tinham acontecido até aqui. E o capítulo 2 de Marcos, que é o texto que nós começamos a ler, o capítulo é maior, ele vai falar sobre a oposição que Jesus começou a enfrentar naquele lugar. Se no capítulo 1 fala das glórias, das coisas boas que Jesus estava fazendo, no capítulo 2, o inimigo já começou a se levantar aqui no livro de Marcos. E o capítulo 2 é totalmente diferente do capítulo 1. E aqui já começa a existir e a aparecer visivelmente uma perseguição ao mestre. E ali, nessa história que nós lemos, Jesus estava reunido na casa. E o texto vai dizer que, junto com Jesus, tinham fariseus, tinham mestres ali. E quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali, sabendo da história, sabendo do que ele podia fazer, conhecendo a fama de Jesus, as pessoas começaram a se amontoar, de dentro para fora, até que ficou abarrotado de gente. Essa era a fama de Jesus ali já naquele lugar. Era tanta gente que a porta principal da casa ficou lotada, interditada. E a história que foi lida diz de 4 rapazes, 4 homens, apressados, imagino eu, e decididos a falar com Jesus. Eles estavam decididos a chegar até a presença de Jesus. Mas tem uma multidão. Tem uma multidão que os impede. Eles carregavam a maca, focados naquilo que eles queriam fazer, naquilo que eles precisavam fazer.
mas tinha um monte de gente que não permitia. E aqui, a gente entende que aquele homem que estava naquela maca era um paraplégico, um paralítico, né, que a Bíblia fala. E dá a entender que ele não movimentava nem as pernas e nem as mãos. Eu vi uma vez num outro livro, que não sei como que as pessoas tiram essas ideias, mas eu achei interessante que teve um escritor que ele acrescentou, como se o paralítico já não tivesse problema, ele acrescentou mais um. Ele dizia que, além de não andar e de não se movimentar, ele também não falava. E aí esse escritor falava que esses homens eram os braços, as pernas e a voz desse homem. Eu não sei se tinha esse contexto. Mas, de fato, as pernas e os braços, esses 4 homens, foram nesse contexto e nessa história. Só que, apesar da urgência, né, e do estado, ninguém deu passagem. Ninguém deu passagem. Talvez as pessoas também estivessem lá esperando por um milagre, por um minuto com o mestre. Não, eu sei que o rapaz está com problema, mas nós também temos problemas. Então, hoje o meu problema é maior do que esse rapaz. Ele só não anda, só não se mexe. Né? Você nem sabe qual que é o meu problema. Eu imagino que talvez ali naquela multidão, as pessoas que impediram que esse homem passasse, talvez tivesse esse sentimento de... Como é que é? Quando a gente quer muito alguma coisa e o não deixar o outro, me fugiu a palavra. Minha esposa adora quando eu esqueço as palavras. Egoísmo, Roberto. Talvez existisse um sentimento de egoísmo ali naquele lugar. As pessoas queriam os dela, independente do problema que o outro tinha. Não deixaram. Não deixaram passar. Mas a história é fantástica. Ela fala que os rapazes não desistiram. Os rapazes não desistiram. Eles inventaram um jeito. Subiram na casa. Abriram o telhado. E a história também vai dar um monte de ideias do porquê, de como. Para mim interessa que eles subiram na casa, determinados a... O que eles queriam? Eles queriam levar aquele homem até a presença de Jesus. E eles fizeram o possível. Fizeram tudo o que eles podiam. Tudo que lhes era permitido, eles fizeram. E eles chegaram até a presença do mestre. Porém, de forma admirável, eles empreenderam tempo, vontade, força e foram até lá. Mas no coração dos amigos do paralítico já tinha brotado a fé. E esse eu acho que foi o combustível principal para eles. Mesmo com as negativas da porta, da multidão, de todo mundo falando que, puxa vida, talvez esse rapaz não tenha mais jeito. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Tem tanta gente aí que talvez seja bem mais fácil de ser curado, ou de conseguir uma audiência com o mestre. Não tentem, o caso desse rapaz é perdido. Mas aqueles 4 rapazes já tinham dentro dos seus corações a fé brotada, a fé fortalecida. E eles não olharam para as circunstâncias e nem para as negativas. Eles foram e fizeram. Por isso que o tema dessa mensagem é atitudes que libertam. Nessa noite a gente vai falar de 3 atitudes. 3 atitudes que envolvem pessoas. Pessoas que passam pela nossa vida. Pessoas que passam pela minha vida, pessoas que passam pela sua vida. Talvez histórias que você já tenha vivido. Atitudes que você já teve ou deixou de ter. Mas nessa noite a gente vai falar de atitudes que libertam. 3 tipos de pessoas. Há muito tempo eu não prego um sermão com três tópicos. Eu já nem estava me sentindo batista mais, mas hoje, como tem visita, um sermão de 3 tópicos, estou brincando. 3 tipos de pessoas, 3 atitudes que podem nos ensinar a conviver, mas também a caminhar o nosso caminho, viver a nossa trilha com Jesus. E os 3 tipos de pessoas são... Primeiro, pessoas que levam outros a Cristo. Esses rapazes. Pessoas que levam outros a Cristo. Mas tem um outro tipo de pessoa. As pessoas que atrapalham quando as outras querem levar a Cristo. Querem procurar a Cristo. E tem um terceiro tipo de pessoa,
que são as pessoas que são levadas a Cristo. 3 atitudes, 3 tipos de pessoas, e a gente vai tentar entender um pouco como que isso pode ser aplicado na nossa vida. E a primeira atitude, o primeiro tipo de pessoa, é a atitude das pessoas que levam outros, levam as pessoas até a presença de Jesus. Fico imaginando esses homens, enquanto carregavam a maca, conversando entre eles. Você viu o que Jesus fez? Você viu o que ele pode fazer? Cara, não acredito que ele curou a sogra de Pedro. Imagina o que ele não pode fazer com a gente. Não acredito, você viu? Tinha um rapaz que estava endemoniado. Todo mundo tinha medo de chegar perto. E ele curou aquele homem. Talvez essa fosse a conversa daqueles rapazes, enquanto eles sofridamente carregavam a maca, porque não deve ser fácil carregar uma maca. E o que a história vai nos dizer é que os lugares eram consideravelmente longe um do outro. Então eles carregaram, talvez quilômetros, uma maca com uma pessoa deitada, e a gente não sabe o tamanho da pessoa, mas independente do tamanho, qualquer 10 metros, a pessoa já dobra o peso, o braço fica cansado. Não, vamos parar para descansar. Anda mais 50 metros, triplicou o peso da pessoa. E assim eles foram tocando a vida. Eles criam profundamente que se tinha alguém que podia fazer alguma coisa por aquele rapaz, pelo amigo deles, era Jesus. Por isso eles tiveram 3 forças determinantes. Primeiro, eles foram determinados. Eles foram determinados. E isso os fortalecia. Isso dava coragem para eles, dava ânimo. Eles eram determinados. Não pensaram nas dificuldades que teriam. Não foi fácil, mas foram. Subir num telhado não deve ser fácil. Não deve ser fácil, não. Não é fácil. Subir num telhado, carregando uma cama, nível, né? Se tiver alguém deitado na cama, acho que ficou bem mais difícil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de subir num telhado. Eu já subi em alguns. Quando eu era criança era mais fácil. Agora ficou um pouco mais complicado. Mas, acho que uns 2 anos atrás, me ofereci, na verdade, para ajudar uma senhora numa casa. Quantos anos tem a mãe da minha? 70 e poucos. Uma senhora. E ela estava com um problema no telhado da casa dela. Não lembro exatamente o que era, mas a gente estava, perto dela e eu me ofereci. Eu posso ajudar a senhora. O que tem que fazer no telhado? Ela falou. Eu falei, tá bom. E o telhado, dessa altura, o telhado da casa. Tá mais alto, talvez. E aí eu, do meu jeito, na hora que ela deu dizer exatamente o que ela precisa, eu pego a escada, eu subo, no meu tempo, no meu ritmo e tal. Quando eu vi, aquela senhora, ela veio, pegou a escada, colocou e ela estava com um negócio na mão, assim. Do jeito que ela veio, ela subiu, quando eu vi, ela estava lá em cima, 70 e poucos anos. Eu falei, agora? Se eu subir mais devagar, vai ficar feio. Quando eu vi que ela subiu com o negócio, eu, sem nada na mão, estava meio assim, Quando eu vi, a mulher estava lá em cima, andando em cima da Eternite, e eu com medo de cair lá de cima. Eu subi bem mais devagar que ela, passei uma vergonha, minha esposa estava lá para confirmar, para me ver passar vergonha. Mas quando eu estava pensando nessa história, subir num telhado não é fácil. Subir carregando alguma coisa, que foi aquela senhora me humilhou, subiu com alguma coisa lá. Agora, subir com uma cama, com uma pessoa deitada, não deve ter sido fácil. Mas aqueles rapazes foram determinados. Determinados, eles foram lá para isso. Nada ia fazer eles desistirem. Também porque eles tinham uma visão, e eles criam nessa visão. Eles conheciam a fama de Jesus, eles confiavam naquilo que eles tinham ouvido. E eles foram até o fim. Uma visão determina a ação. Uma visão determina a ação. Eles sabiam que Jesus podia curar, por isso eles não arredaram. Por isso eles não ficaram do lado de fora esperando acabar a reunião. Que talvez seria o que muitos de nós, se não todos nós, faríamos. Ficaríamos ali esperando
talvez 2, 3 horas. Acabou? Agora eu vou lá. Não, eles eram determinados, porque eles tinham uma visão e eles acreditavam nessa visão. Junto com isso, eles tinham criatividade. Eles usaram da criatividade. Mesmo que de forma inusitada, eles foram até o fim. Se o objetivo era levar aquele homem até a presença de Jesus, foi exatamente isso que eles fizeram. Colocaram um homem até a frente de Jesus. Já que ninguém lhes dava passagem, eles sobem até o telhado da casa, abrem um buraco no teto e desce o amigo paralítico até o centro da sala, onde ele estava. Apressados e cambaleando, talvez, né? Já está lá no final, agora o braço está tremendo, já latejando, mas tão designados que eles despertaram no mestre a admiração. E o mestre falou, na nossa linguagem, gostei da fé desses meninos. Gostei da fé. E o texto que nós lemos diz, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe que Calvino, ele pega esse texto e ele fala que, nessa frase de Jesus, quando ele fala, vendo a fé deles, não é a frase de Jesus, é antes da frase de Jesus, perdão. Mas pegando essa frase, esse pedaço, Calvino fala que esta frase diz respeito aos 5 e não somente aos 4. Vendo a fé deles, Calvino fala que aquele rapaz também tinha fé. E talvez nesse momento Jesus também viu a fé dele. Pode ser que não. Mas eu creio que, com certeza, a atitude daqueles rapazes, misturado à fé que certamente eles tinham, despertou em Jesus o interesse de olhar, de prestar atenção, de parar o que estava fazendo e falar, não, eu gostei desse negócio. Talvez, se ele tivesse mais oportunidade, ele ia falar para todos, se é que isso não foi a continuidade do sermão dele, usando aquela ilustração como forma de mostrar às pessoas como que está a fé de vocês, inclusive para os fariseus, que a gente vai falar mais para frente. Talvez, daquele momento em diante, aquela reunião, aquele culto, foi outro. Foi outro. E as pessoas tiveram ali, talvez, sua fé fortalecida. A fé de 4 rapazes, ou de 5, atingiu, talvez, uma sala cheia. Talvez até as pessoas que estavam do lado de fora foram impactadas por causa da fé daqueles rapazes. Essa é uma grande lição para todos nós. A fé exige ação. A fé exige ação. Outra grande lição é que nem sempre que você apresentar alguém diante de Deus, pegando a ideia de que talvez aquele rapaz não estivesse contido na frase, na expressão. Talvez a fé que foi citada seja só a fé dos 4. A partir dessa ideia, talvez nem sempre as pessoas que a gente apresente a Jesus vão ter a fé que nós temos. Ou terão fé para acreditar naquilo que elas mesmas querem. Talvez a sua fé, que apresenta essa pessoa diante de Deus, pode ser honrada por Deus. Esse é o princípio da oração, da intercessão. Quando alguém fala para você, ora por mim, talvez a pessoa fala porque ela quer uma oração. Talvez ela não creia que aquela oração vai ser atendida. Mas o teu relacionamento com Deus não tem nada a ver com a falta de fé daquela pessoa. Talvez você tenha fé no teu coração. E no momento em que você colocar, a tua fé pode ser honrada por Deus. E talvez aquela pessoa pode receber aquilo, mesmo sem fé. E ao receber, aí ela tem a sua fé fortalecida. É o princípio da oração, é o princípio da intercessão, é o princípio de apresentar as pessoas a Jesus. Mas a fé exige ação. E aqui, a primeira atitude que a gente vê aqui é a atitude de fé desses rapazes. Entre as atitudes que eu e você podemos ter,
atitude de fé não pode faltar. Atitude de fé não pode faltar na nossa vida. Os homens buscaram o milagre, foram ao encontro de Jesus, e por mais que houvessem obstáculos, e houveram, eles não desistiram, não sentiram vergonha do desânimo, não esmoreceram diante da passividade das pessoas ou da negação da multidão. Eles não buscavam a aprovação dos homens, eles estavam interessados em apresentar aquele homem a Jesus. E em uma atitude de fé, eles foram. E a segunda atitude que a gente vai falar é a atitude das pessoas que atrapalham aqueles que querem levar outros à presença de Jesus. E aqui temos esse tipo de pessoa. O versículo 4 diz que eles não puderam se aproximar por causa da multidão. A multidão sempre foi um obstáculo. E se você pegar os textos bíblicos, você vai perceber, Zaqueu foi prejudicado pela multidão. Bartimeu foi prejudicado foi inibido pela multidão. A mulher do fluxo de sangue foi inibida por causa da multidão. A multidão está sempre tentando evitar que a gente chegue na presença de Jesus. Ou que a gente leve pessoas à presença de Jesus. Sempre foi assim. A multidão sempre vai se interpor no caminho. Vez ou outra, a multidão pode tirar a gente do foco, atrapalhar a nossa visão, até a nossa fé. E se a gente não cuidar, a multidão pode nos afastar de Jesus. E aí a multidão você pode colocar as pessoas do teu trabalho, que são teus amigos, mas que talvez não tenham a mesma fé que você. Talvez a sua família, que te amam, mas talvez não tenham a mesma fé que você. As pessoas na igreja, talvez não tenham a mesma fé que você. E se colocando num determinado momento como multidão, elas podem impedir tanto você de permanecer na presença do Mestre, como você de levar alguém à presença de Jesus. Nós precisamos estar atentos às multidões que estão à nossa volta. Atentos e identificar quando essa multidão está nos prejudicando. E talvez, como a mulher do fluxo de sangue vencera Zaqueu, que achou um jeito de ser visto, Bartimeu, que não quis saber o que estavam falando, a repressão que ele estava recebendo, Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ele não quis saber, ele foi, ele persistiu, e ele permaneceu. Se não tomarmos cuidado, a multidão pode nos atrapalhar. Mas o curioso é que nesse contexto tem dois grupos. Tem o grupo de fora e tem o grupo de dentro. Foram esses grupos que eu falei. Talvez no trabalho, família, mas às vezes até aqui. Tem gente que não está na mesma visão que você. Não tem a mesma fé, a mesma intensidade de busca que você tem. E talvez até um comentário pode te fazer esfriar, pode te fazer retroceder. E quem retrocede vai se afastando. E, mais uma vez, a multidão pode te tirar da presença de Deus. Juntamente, lá dentro, os escribas e os fariseus, juntamente com o mestre, eles estavam sentados dentro do recinto. E aí a gente vai entender o porquê eles estavam ali. Como eu falei, no capítulo 1, fala da glória de Cristo, de alguns milagres que ele já tinha feito. Mas no capítulo 2, fala da perseguição que Jesus estava recebendo. E esses escribas e os fariseus, eles não estavam ali dentro para outra coisa, senão para fiscalizar o que Jesus estava falando. No momento em que eles se sentissem ofendidos por qualquer coisa que o mestre falasse, eles iam colocar a boca no mundo, né? Iam denunciar Jesus. Talvez chamar ele de herege. Eles não falaram, mas eles pensaram. No momento em que Jesus falou algo que eles não concordavam, porque não criam naquilo, eles pensaram. No mesmo instante, Jesus aborda eles. Por que vocês pensam? Eu fico imaginando a cara deles. Qual de vocês falou? Eu sei que eu pensei, mas
Como que ele sabe que nós falamos, que nós pensamos? E Jesus aborda eles, por que vocês pensam isso? Talvez o que seria mais fácil, né? E Jesus conversa com eles nesse tempo. E aí no versículo 7 que nós lemos diz, por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar se não Deus? Diz os homens. Pensaram, né? E aí Jesus faz um milagre diante dos olhos deles, né? De todos que estavam lá. E aí o versículo 11 e 12 diz, a ti te digo logo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o seu leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram da glória e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Nunca vimos tal coisa. E esse foi o sentimento de todos que estavam ali. Gosto do livro de Lucas, que ele vai dizer que, em algumas versões, nesse momento final, ele vai falar que as pessoas ficaram maravilhadas pelos prodígios e pelo milagre que eles viram. Aqui o texto de Marcos não diz. Mas as pessoas ficaram maravilhadas por aquilo que os olhos delas contemplaram ali naquele momento. Uau! E não é que ele curou mesmo o homem. E não é que o homem levantou. E não é que o homem carregou o negócio. Às vezes, uma atitude minha e sua pode fazer com que a multidão pense de maneira diferente a fé que você tem. E talvez uma multidão pode ser impactada pela fé que está no seu coração. Eu creio que nesse momento, a atitude desse homem foi a atitude de vencedor. Se a primeira, em relação aos amigos, era uma atitude de fé, nesse contexto é uma atitude de vencedor. Ele se colocou e ele recebeu do Senhor e ele venceu. Apesar dos amigos terem levado, ele venceu. Ele venceu. Estava ali na frente do mestre. Venceu a multidão. Venceu já me olhou feio. Venceu a multidão. É ruim quando falo minhas palavras, né? Minha mulher fala que eu me só minhas palavras porque eu estou cansado. Então, eu estou cansado todo sábado, porque todo sábado... E hoje vocês não estão tão participativos. Fora o Roberto que falou ali, nos outros sábados sempre o pessoal participa, me ajuda a lembrar as palavras, o Espírito Santo ministra no teu coração, né? Ou vocês não estão conectados com o Espírito Santo. Enfim, ele venceu a multidão, vou ficar nessa, porque me sumiu a palavra. Mas ele venceu e chegou ali e recebeu aquilo que ele foi buscar. Amém? E diante desse contexto, eu quero falar do terceiro grupo de pessoas. As pessoas que são levadas à presença de Deus, à presença do Mestre. Atitude de levar, atitude de ir, atitude de estar na presença de Deus. E aqui temos esse terceiro grupo de pessoas. E essa terceira atitude que nós estamos falando. Em geral, quando nós chegamos à presença de Jesus, em geral, nós estamos cativos. Em geral, quando alguém chega quebrado diante do Mestre, está cativo. E esse homem estava cativo. Ele estava cativo da doença, ele estava cativo daquela cama, ele estava cativo dos sofrimentos dele, ele estava cativo do desânimo, da falta de esperança, do desespero existencial que ele se encontrava. Ele era cativo. Ele era cativo. E o texto é lindo, porque ele vai dizer que ele foi liberto, ele foi curado. E todos esses cativeiros que ele tinha ficaram ali. Ele foi liberto desses cativeiros, ele voltou livre. E a palavra de Deus vai nos dizer em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mesmo capítulo, no versículo 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Amém? Aquele homem foi liberto. Aquele homem entrou cativo e saiu livre, totalmente livre. Aquele homem recebeu a liberdade de Jesus e teve a oportunidade de viver a vida abundante que o mestre estava falando. Viver a vida abundante que o mestre estava pregando. Viver a vida abundante que Jesus foi lá para entregar para ele. E até por estar cativo, podemos observar o que o texto diz. Ele entrou carregado e voltou carregando. Ele entrou carregado e ele saiu de lá carregando. Ele entrou cativo, saiu livre. Ele entrou sendo carregado e saiu de lá carregando. Jesus fez o impossível, ele fez o imponderável, ele fez o extraordinário naquele lugar. Jesus fez o milagre. E Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? O mesmo Jesus que fez o milagre, que fez o imponderável, que fez o extraordinário, ele pode fazer na nossa vida. Ele quer fazer na nossa vida. Ele pode fazer. A gente só precisa querer. Isso quer dizer que se por acaso, uma expressão curiosa e engraçada, talvez eu vou falar, você já encontrou alguém que está em reboque na vida? Está de reboque? Está sendo carregado? Precisa ser carregado? A palavra de Deus nos ensina que se nós tivermos atitude de fé, se nós tivermos atitude de vencedor, se nós nos apresentarmos diante do Mestre, Ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se nós nos apresentarmos, o instante em que nós somos carregados, nós podemos passar a carregar. Portanto, se você tem vivido um momento pesado e difícil na sua vida, em nome de Jesus, nesta noite, o Mestre quer te transformar de o carregado para aquele que carrega, de o cativo para aquele que é liberto, em nome de Jesus. Amém? E ele segue curando aquele homem. É lindo esse texto, porque se você olhar versículo a versículo, passo a passo, a quantidade de cura que esse homem recebe. E algumas delas a gente vai falar aqui nessa noite. Ele segue curando, ele segue libertando, ele segue abençoando aquele homem. E nesse contexto das pessoas que vão até Jesus, além de libertar dos cativos, dos seus cativeiros, e transformar alguém de aquele que é carregado para aquele que passa a carregar, podemos ver que no texto que é paralelo a esse de Mateus, versículo 2, Jesus fala uma coisa para ele que chama a atenção. Ele fala assim: filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E essa expressão que está no livro de Mateus me ensina que nesse momento Jesus queria curar as emoções daquele homem. Não era o que ele foi buscar, mas Jesus queria curar as emoções. Você deve conhecer Jesus. Você deve já ter lido as histórias de Jesus. Jesus, ele não solta palavras sem que haja um sentido nela. Ele não perde palavras. Se ele disse, é porque ele sabia que aquele rapaz precisava ter a vida emocional restaurada. Sabia que ele chegou ali desanimado, desesperançoso. Aí Jesus fala assim: filho, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você conhece alguém que está desanimado? Você conhece alguém que está de tanque vazio? Você está desanimado? Que difícil. Sabe, um dia, alguns meses atrás, eu estava atendendo uma pessoa e ele estava contando da vida dele, das dificuldades que ele tem, que ele teve, que ele tem tido. E num determinado momento, ele falou justamente da angústia e do momento difícil que ele estava vivendo. E ele falou assim: Vaguinho, e eu estava no culto quando você estava pregando. Eu não sei se você lembra, alguns meses atrás eu preguei aqui sobre a série de mensagens derrotando os gigantes. Acho que foi umas 4 ou 5 mensagens que eu preguei. E ele falou assim: eu estava no culto quando você
falou uma das mensagens. Eu falei, uau, fez diferença na vida dele. Agora ele vai falar que naquele dia o Espírito tocou. Confesso que eu pensei isso. E ele falou assim, mas sabe, lá no meio da mensagem você falou, e ele repetiu uma frase que eu disse. E na frase eu estava, tinha um contexto, obviamente, mas o momento que ele estava vivendo era tão difícil, tão desesperador, tão desanimador, que ele ouviu aquela frase e ele falou assim, é isso. E a frase era assim, talvez você esteja patinando na vida. Eu falei, de fato eu falei isso, mas tinha um contexto, né? Tinha mais coisas. E ele falou assim, e naquele dia, eu saí do culto, fui para casa. Ele levantou a camisa e falou assim, coloquei esse cinto aqui no meu pescoço. Eu falei, misericórdia. E eu tentei tirar a minha vida. Eu falei, rapaz, mas não era isso que eu estava falando. E ele falou assim, como você pode ver, eu não fui bem sucedido. Eu falei, glória a Deus. Mas foi uma oportunidade que eu pude ministrar na vida dele de uma maneira diferente. Mas pude também entender o momento dele. E essa história é uma história, quando Jesus fala assim, filho, tem bom ânimo. É porque talvez, com toda a dificuldade que esse homem tinha tido até ali, se naquele instante em que o corpo dele é curado, se o mestre não cura o emocional dele, talvez ele pudesse fazer alguma besteira. Que profundo isso. E conversando com aquele meu colega, eu pude ministrar na vida dele. E graças a Deus, isso foi uma coisa que saiu da cabeça dele. Mas como, às vezes, uma frase, uma palavra. E aí agora, pode parecer estranho, mas nesse contexto, quando eu falo uma frase dessa, e uma pessoa entende de uma maneira diferente, eu sou a multidão que impede que a pessoa chegue à presença de Jesus. Você vê como é complicado esse negócio? Como é difícil a gente separar uma coisa da outra. Mesmo que nós tenhamos certeza do que a gente está fazendo, a gente nunca sabe como que está o coração da outra pessoa. A gente deve buscar em Deus sempre sabedoria, direção e discernimento, para que todas as palavras que saírem da nossa boca sejam verdadeiramente ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Que essa lição que eu peguei para a minha vida possa ser uma lição que você aplique na sua vida também. Mesmo aqui no contexto igrejeiro, a gente pode ser multidão e a gente pode afastar as pessoas da presença de Jesus. E Jesus segue curando, segue abençoando aquele homem. E o texto de Marcos, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer a parte que para mim é uma parte tão linda quanto, mas tem momentos que a gente pensa, que a gente percebe diferente as expressões de Jesus. E a gente vive ela de uma maneira diferente. No versículo 5 ele fala, filho. Filho. E nesse momento Jesus está restaurando a autoestima daquele rapaz. Restaurando a afetividade no coração dele. Talvez trazendo novamente o sentimento de pertencimento. Se você estudar a história da época em que isso aconteceu, vou começar diferente. Hoje em dia, deve ser muito difícil você viver preso numa cama. Não imagino que seja. Jesus, não precisa me mostrar, mas deve ser algo muito complicado, deve ser algo muito difícil. E aí, se você voltar na história, e você pegar o contexto em que eles viviam, se hoje já não é uma coisa fácil, existem muitas facilidades hoje, mas ainda assim é muito difícil para quem está na cama e para quem cuida de uma pessoa que vive na cama. Agora, se você pegar nesse contexto, lá nessa época, 20 e poucos, 30, depois de Cristo. Como era difícil. E aí eu fico imaginando o sentimento
que é o que nos cabe, né? Imaginar o sentimento que aquele rapaz tinha. Talvez ele não se sentisse mais parte, porque talvez a família dele não o via mais da mesma forma. A gente não sabe como ele foi parar naquela cama, mas certamente ele não produzia mais nada para a família. Certamente a família não podia esperar dele mais um filho. No contexto dele, a minha linhagem acaba ali. Talvez o pai dele olha para ele e fala, puxa vida, não terei mais netos. A história da minha família está prestes a acabar. Talvez aquele rapaz fosse visto num contexto social e familiar como um estorvo, como um peso. E Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, ele olha para ele e fala, filho, como quem diz, eu te amo. Como quem diz, você é especial. Como quem diz, você faz parte da minha família. Como aquele que diz, eu vim para você. Eu vim para que você tenha vida. Eu vim para que você seja aceito. Eu vim para você, filho. Como é lindo. E nas pequenas coisas, Jesus vai curando. Jesus vai libertando. Jesus vai preparando o coração daquele homem para quando ele sair dali e ele possa, ao sair, estar completamente curado. Que ele possa viver a vida abundante que ele estava recebendo. Sendo abraçado, sendo acolhido, tendo os seus sentimentos devolvidos. Uma história, uma nova história começando a ser escrita ali, na frente do mestre. E o mestre curando ele, uma atrás da outra. E a história vai dizer que Jesus continua curando aquele homem. E ao final que ele chega e fala, os teus pecados estão perdoados. E no momento em que ele fala isso, ele está curando a vida espiritual daquele homem, perdoando os pecados dele. Ele ganha uma bênção muito maior do que ele poderia pensar. Ele foi lá para receber uma bênção falível, uma bênção limitada, porque o nosso corpo é falível, o nosso corpo é limitado. A palavra de Deus vai dizer que é 70, 80 anos. Depois disso, é cansaço, enfado, a palavra de Deus vai dizer. É falível. Ele recebeu essa bênção, mas ele recebeu também a salvação. Ele recebeu a vida eterna naquele momento. Ele foi para receber a bênção do corpo e ele recebeu a bênção da alma. Atitudes que libertam. Quem somos nós nesse contexto? Quem somos nós na ordem do dia? Quem somos nós no dia a dia? Quais as atitudes nós temos tido? Quais as estão nos faltando? Atitudes que libertam. Atitude de fé, atitude de vencedor. E aqui nesse final, atitude de entrega. Atitude de entrega. Entregar a vida, entregar o coração. Entregar a nossa história, os nossos pecados. E eu quero orar com você. Como eu disse no começo, é uma história conhecida. Talvez você nunca tenha olhado como atitudes. E talvez nunca tenha olhado como atitudes que podem promover liberdade, libertação, fortalecimento da nossa fé, pode nos manter de pé, pode nos curar, pode curar outros emocionalmente, espiritualmente. Curas que só o Mestre pode dar. Bênçãos que só o Mestre traz para as nossas vidas. Atitude de fé, atitude de vencedor, atitude de entrega. O texto de Lucas diz que todos ficaram maravilhados. E como eu citei no começo, tem algumas versões que diz que
além de ficarem maravilhados, eles ficaram maravilhados porque eles presenciaram prodígios, milagres. E os 3 textos paralelos que contam a mesma história falam: nós nunca vimos tal coisa. Nós nunca vimos tal coisa. Para vermos prodígios, para vermos milagres, algumas atitudes são necessárias. Porque quem faz os prodígios? É Deus. Quem faz os milagres? É Deus. Quem cura? É Deus. Quem perdoa os pecados? É Deus. Dentro das atitudes que libertam, a nossa responsabilidade é levar as pessoas até a presença de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Promover que as pessoas cheguem na presença de Jesus. Levá-las até a presença do Mestre. Esse é o nosso papel. Se você já foi alcançado pela graça, se você já teve a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus, então você tem a responsabilidade de fazer com que outros passem pelo mesmo caminho. Tem uma frase que eu achei que eu tinha inventado alguns anos atrás. E eu falei aqui num culto: nós fomos alcançados para alcançar. E a hora que eu falei isso, eu falei: gostei disso, anota aí, fui eu que escrevi. Fomos alcançados para alcançar. E outro dia eu estava olhando o site da igreja Alcance, porque eu estava procurando ali um material do meu amigo, que vai ser o nosso pastor do Retiro, Farley Labati. E eu descobri que alcançados para alcançar é o mote daquela igreja. Há anos. Mas eu, como não sabia. Mas nós fomos alcançados para alcançar. Se você recebeu Jesus, você deve promover que outros também sejam levados até a presença do Mestre. É louvável a fé desses homens que carregaram o amigo na maca. Eles demonstraram a importância da intercessão. Aquilo que eu falei, mas eles também demonstraram a importância da evangelização. Evangelizar é levar as pessoas até Jesus. Evangelizar é levar as pessoas a Jesus. Discipulado é levar Jesus às pessoas. Mas também faz parte. Quando nós oramos, nós estamos apresentando pessoas. Quando nós evangelizamos, nós estamos apresentando as pessoas. E quando nós discipulamos, nós estamos apresentando para as pessoas a pessoa de Jesus, promovendo na vida dela crescimento, fortalecimento. Discipulado, para mim, ele é fantástico por 2 razões. Uma já bastaria. Mateus 29 vai dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei discípulos. Pronto. Não precisaria da segunda. A segunda é minha. A segunda parte é: todas as vezes que eu discipulo alguém, eu cresço. Todas as vezes que eu discipulo alguém, eu aprendo um pouco mais. Todas as vezes que eu discipulo alguém, o meu relacionamento com Deus fica mais alinhado. Portanto, se você é um crente e você não tem discipulado ninguém, você quer um desafio para que a tua fé cresça? Para que a tua intimidade com Deus seja outra? Discipule alguém. Apresente Jesus a alguém. Aqui na nossa igreja, existem dezenas de pessoas que estão numa fila para serem discipulados. Sabe o que falta? Crentes com atitude. Cristãos com atitude de querer apresentar Jesus a essas pessoas. Aqui no nosso ministério, temos pessoas que precisam ser discipuladas. Talvez você possa ser uma pessoa que apresente Jesus,
que possa se alegrar com a pessoa depois descendo as águas e seguindo o seu caminho, e depois podendo apresentar também ela, outras pessoas, à presença de Jesus. Mas se nessa noite você está aqui e você precisa ser discipulado, nos procure. Nós temos pessoas que podem te ajudar, ou te discipular, ou te indicar um discipulador, ou uma discipuladora. Mas nesse contexto de atitudes, as duas atitudes são importantes. A de ir e a de vir. Não saia daqui. Não saia daqui sem tomar a decisão. Lembra como que eu falei no começo? O que muda a nossa história é o que a gente decide e faz. Não é o que vocês estão ouvindo aqui. O que vai mudar a história de vocês é o que vocês vão fazer com aquilo que Deus está ministrando no coração de vocês, e não o vaguinho. Isso sim, vai promover crescimento e vai promover mudança na sua vida e na sua história. Busque um discipulador, busque alguém para discipular. São atitudes simples que eu e você, enquanto cristãos, podemos fazer. E esse texto vai dizer que foi necessário um buraco no teto para aqueles rapazes descerem, aquele homem ali. E aquele buraco testemunha para mim e para você. Um buraco no teto. Até pouco tempo atrás a gente tinha um aqui também, eles fecharam. Um buraco no teto que testemunha para a minha vida e para a sua vida. São muitos os obstáculos, mas nenhum deles faz com que a mão de Deus se afaste de você. Nenhum deles impede que o imponderável aconteça na sua vida, o extraordinário aconteça na sua vida, o milagre aconteça na sua vida. E se o caminho é Jesus, certamente, nem que seja por um buraco no teto, vai entrar luz. E a presença de Jesus vai encher a tua vida, vai encher a tua casa. E eu queria fazer duas perguntas para vocês aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui carregado pela vida, lembra do arreboque? Talvez você chegou aqui cansado, sem esperança, sem expectativa, sem sonho. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode restaurar isto na sua vida. Mas talvez você tenha chegado aqui se sentindo um peso, se sentindo um estorvo, como talvez aquele rapaz tivesse esse sentimento. No momento em que Jesus falou: filho, você faz parte da minha família. Nessa noite Deus está ministrando no nosso coração. E cada um entende de uma maneira, cada um recebe de uma maneira, porque nem todos serão ministrados ao mesmo tempo e nem na mesma área. Mas eu gostaria de te dar a oportunidade de apresentar a sua vida, apresentar a sua causa na presença de Deus. Citei aqui o Bartimeu, Jesus, filho de Davi. E no momento em que ele chegou à presença, ele foi curado. A mulher do fluxo de sangue, ela só tocou e foi curada. Zaqueu teve a alegria de receber o mestre na casa dele. E a vida dele mudou. Atitudes que libertam. E o que muda a nossa história, a nossa vida, é o que a gente decide e faz.